Bom dia, bom dia, bom dia, feliz sexta, Thanks God Every Day. Essa sexta-feira estamos falando essa semana sobre bloqueios emocionais e vamos falar mais ainda, inclusive amanhã. Bom dia para todo mundo. Amanhã vamos fazer uma live especial, live de sábado, uma vez só. Nunca fiz live no sábado, mas amanhã às 8 horas vou falar sobre vários bloqueios, tipos de bloqueios emocionais. Amanhã às 8 horas da manhã, aqui no Instagram. Então vamos lá, né? Nós estamos lendo, bom dia Ivone, nós estamos lendo Êxodo 3, onde fala uma coisa linda, né? Fala que Deus ouve o clamor do seu povo, né? E aí ele tá falando com Moisés, né? E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. Interessante essa passagem, que quando nós estamos no meio de uma turbulência, né, na vida, ou no meio de uma tempestade na vida, dá a impressão que Deus nem está nos ouvindo, né? Dá a impressão que nós estamos sós ali naquela agonia que só nós estamos sofrendo, né? Bom dia, Lília, seja bem-vinda, amiga. E nas tempestades, Deus nunca, não é possível, né? O salmista fala, é impossível esconder de Deus, né? Se eu for no alto, se eu for no fundo, se eu sumir, se eu for até na morte, não tem como. Deus sempre está de olho, está sempre olhando e nos vendo, né? Mas nos momentos de grandes sofrimentos, hoje eu estava fazendo uma reflexão, né? Lembrando os 3 anos para cá, talvez quase 4 anos para cá, né? Grandes turbulências, né? Que eu passei. E lembrando assim, a angústia que às vezes nós sentimos em alguns dias no meio das turbulências, né? Tem dias que nós estamos mais firmes, com mais fé. E tem dia que parece que Deus não está nos ouvindo, né? Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Dá a impressão que Deus não está nos ouvindo. E por que dá essa impressão? É porque quando nós entramos em turbulência, em problemas da vida, normalmente nós queremos que Deus nos direcione ou que resolva algumas questões por um lado, e Deus está buscando outra coisa. Vamos entender melhor por que Deus está buscando outra coisa. Porque a nossa visão é muito rasa e nós queremos resolver algum problema pontual, nós queremos resolver uma questão específica. Só que Deus, o Senhor, ele nos vê desde antes da fundação do mundo, né? Então ele sabe exatamente por que nós estamos naquela situação, qual é a nossa dor verdadeira e não a dor que nós pensamos que nós temos. Estava meditando agora cedo numa passagem que todo mundo conhece, que é o único evangelista que fala dessa passagem, é João 4, que conta aquela história, né, que a samaritana, ela vem, Jesus está esperando os discípulos no poço, e a samaritana, ela vem pegar água, e aí Jesus fala da água viva, né, que ela estava meditando aquela passagem. E é interessante, o que aquela mulher estava vivendo naquele momento? Ela estava vivendo ela tinha tido 5 casamentos, então provavelmente o 6º marido ou 6º quase marido, né, 6º relacionamento ali, e ela buscava água para beber. Então ela estava resolvendo uma questão pontual na vida dela, ela foi buscar água, né? A palavra de Deus diz que ela foi na 6ª hora. Isso quer dizer que ela foi no sol quente buscar água. E por que ela não foi bem cedinho? Porque ela estava numa situação de tanto constrangimento que bem cedinho ela encontraria outras pessoas. Ela estava se escondendo, ela ia sozinha resolver um problema, porque ela não seria legal ela encontrar, porque ela era mal vista na sociedade. É interessante, né? E aí o Senhor, ele propõe para ela outra coisa. Ela queria uma coisa e o Senhor propõe para ela outra coisa. Ele fala: a água que eu der de beber, se você beber, você nunca mais terá sede. Isso nos fala de cura. Então, o Senhor estava interessado com a samaritana, não era só de entregar água para aquele momento para beber, apesar de que era isso que ela queria naquele momento. Mas o Senhor enxergava além da necessidade, além da dor.
E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Qual é a sua dor? Qual é a minha dor? Né? Ontem conversando com uma queridíssima, uma aluna nossa queridíssima, e ela me contando sobre uma chateação com uma amiga, né? Uma decepção que ela teve com uma amiga. Então a dor que ela sentia naquele momento era a dor de uma, entre aspas, traição de uma amiga, ou uma decepção com uma amiga. Mas nós começamos a conversar e na verdade a dor dela é a dor de um bloqueio chamado rejeição. Então ela se sentia mais uma vez rejeitada por alguém. É esse o poder que Deus tem. Seja bem-vindo, todo mundo está chegando aí. É esse o poder que Deus tem. Então, nesse exemplo bem prático que aconteceu ontem, essa conversa que nós tivemos ontem, né? Ela estava com uma dor. A dor era, mais uma vez, uma amiga me decepciona. Esse mais uma vez ela é interessante. Normalmente os bloqueios, eles estão por trás de coisas repetitivas, de situações que se repetem na vida. E aí nós temos algumas frases que justificam isso. Por exemplo, eu tenho o dedo podre para homem. Eu sou enganada pelas pessoas. Eu sempre perco dinheiro nos negócios. As pessoas sempre me deixam, sempre me enganam. Então, quando as coisas são meio que sempre, tá mostrando aí uma dor. Mas é outra dor que tá por trás. No caso dessa nossa conversa, o problema não era a amiga que decepcionou. O que estava doendo era o bloqueio de rejeição. Então as situações elas vêm, então aquela mulher foi no poço buscar água. A dor dela era a sede, era uma coisa natural. Mas na verdade o Senhor entendeu qual era a dor dela, Deus viu, entendeu? Não, né? Viu, que Deus vê, né? Então Deus vê a sua dor, mas não a dor que você enxerga. Deus vê o que precisa de cura. Ele vê na nossa história qual é o bloqueio que nós temos. E o que o Senhor quer nos entregar não é a água para o momento. Ele não quer de novo te dar um remedinho. Ele quer te dar a cura. Então no momento que ele começa a conversar e fala assim, chama seu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. E aí o Senhor vai e fala, né? Sim, dissestes bem, porque já teve 5 e o que tem agora não é seu marido. Tocou no ponto, na ferida. Mas qual é o problema dessa mulher? O problema, ela podia pensar que era o relacionamento atual dela, mas não era o relacionamento. O problema é a dor que está por trás das nossas escolhas. Quando nós não temos clareza sobre os nossos bloqueios, nós ficamos errando e colocando a culpa na situação. Então eu posso dizer, é porque o homem não presta, porque as pessoas não são mais confiáveis, porque a situação financeira do Brasil está muito difícil. Eu vou ter várias respostas para justificar a dor que eu estou sentindo no momento. Então, uma dor que nós temos hoje, ela é uma bênção se nós olharmos para a dor e perguntar ao Senhor o que está por trás disso. E é isso que eu estou falando muito essa semana. E amanhã, né, nós temos uma live especial. Amanhã eu vou ficar 1 hora com vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir gravado e tá tudo certo, mas quem tiver ao vivo e quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, que nós vamos buscar no Espírito Santo essa resposta e nós vamos responder perguntas aqui. Sabe por quê? Não é porque eu quero não, é porque o Senhor tem pressa. Eu sinto isso muito forte no coração. O Senhor tem pressa para te dar e para me dar a água que nós bebemos e nós não voltamos a ter sede. Então essa mulher samaritana, então ela casou uma vez, não resolveu. Ela casou outra vez, não resolveu. Ela tentou de novo, ela tornou-se casar, mas não resolveu. Mas ela tentou de novo, e casou a 4ª vez e não resolveu. E ela tentou uma 5ª vez, mas não resolveu. Mas ela estava tentando uma 6ª vez. E aí, se nós olhamos com um olhar bem raso, a gente pode dizer assim, essa mulher é uma toa. Vive trocando de marido. Se nós pensamos isso, nós estamos com um pensamento raso. Porque a questão não é quantas vezes ela se casou. A questão é qual é a dor que estava por trás dessa mulher. Por que todos os casamentos estavam errados? Né? Então, por que, por exemplo, quando questão de emagrecimento, por que as pessoas tentam emagrecer tantas vezes e não conseguem? Né? Então, eu tento e não consigo, é difícil demais, fazer dieta é difícil demais. Então por que tenta e não consegue? Por que essa capa de gordura insiste em ficar no corpo? O que está por trás disso? Então olha para a dor que a gente sente nesse momento e pergunta, o que está por trás dessa minha dor? Não vamos ser rasos, não vamos ver só a questão que qualquer pessoa veja. Nós vamos ver o que o Espírito Santo vê. Ele dá a revelação.
Por que que eu sempre me decepciono com as pessoas? Por que que as pessoas sempre me traem? Por que que eu não dou certo em nenhum relacionamento? Por que que eu não estou feliz com tal situação? Quando eu faço essas perguntas, o Espírito Santo ele tem interesse de dar para nós a revelação e mostrar o real problema por trás disso. E o real problema normalmente é um bloqueio. Um bloqueio lá atrás, lá na infância. Então, quando eu busco, por exemplo, um exemplo de quem tem sempre relacionamentos que não dá certo, ele pode estar buscando um pai. Bloqueio de paternidade, vamos falar sobre isso amanhã, né? Vamos falar de cada bloqueio, dos mais comuns. Então, se eu busco o pai em um relacionamento, eu não encontro o pai no relacionamento. E aí, o que que acontece? Porque esse homem que tá comigo, ele é assim, ele é assado, ele não é isso, não é. E o problema é o meu marido. E aí, eu termino esse relacionamento, eu começo um novo relacionamento. O que que eu tô buscando? Um homem bom? Não, eu tô buscando o meu pai. Porque ficou a falta do pai lá atrás. A criança tá carente, tá querendo o pai. Aí eu busco de novo, no outro relacionamento, o meu pai. Mas eu não tenho consciência. Aí eu olho pra esse homem que tá comigo e falo, esse homem não é bom, esse homem não me respeita, esse homem não me ajuda, esse homem não me entende, esse homem, tira esse homem da minha vida. E aí a falta continua, a carência tá aqui ainda dentro de mim. Aí eu procuro outra pessoa, eu começo outro relacionamento buscando o pai. Então todas as vezes que eu estou buscando resolver a minha carência, eu vou me frustrar com qualquer situação, qualquer pessoa. Tem muitas pessoas que mudam de cidade, né, para resolver a situação. Não, que eu vou embora, eu vou para outro lugar, eu vou para outro estado, eu vou para outro país. Quantas pessoas mudam de país para resolver uma dor? Tão comum isso. E aí eu chego lá no país, adivinha o que acontece? As mesmas coisas, porque na verdade eu levei o meu bloqueio junto comigo. Eu posso levar para qualquer lugar. Ou eu posso resolver ele em qualquer lugar, até num beira de um poço. Porque ele veio trazer a água que tira a sede para sempre. O que é que tira a sede para sempre? Que loucura é essa? O que tira a sede para sempre é curar o bloqueio lá na essência. Eu curo o bloqueio, pronto, agora eu posso, então não é para eu casar, não é para eu me relacionar, não é para eu buscar alguém. Sim, é para você, sim, porque isso também faz parte da vida plena. É para eu emagrecer? Sim, faz parte da vida plena, a saúde, o peso, o peso ideal. Mas eu não é para me casar, para me relacionar de novo? Sim, é para você se casar, para você ter uma família, para você ser feliz também no relacionamento. Isso também é sobre vida plena. Não é para desejar o dinheiro? Sim, também pode, também tem vida plena na vida financeira, em todas as áreas tem vida plena. Mas só que não é a pessoa, não é o dinheiro, não é o lugar, não é o peso que eu tenho. Na verdade é o bloqueio que eu preciso sanar, que eu preciso curar. Quando eu respondo ao bloqueio, quando eu trato ele, eu ouço ele, eu cuido dele, eu posso encontrar uma pessoa, mas agora, no caso da paternidade, eu encontro uma pessoa agora, mas não para ser meu pai, não para trazer a presença do meu pai para minha vida, porque a carência ela está resolvida. Agora eu encontro uma pessoa para ser esposo, para ser esposa, e não para tampar a dor, o buraco que tem da minha infância. Agora eu posso encontrar uma pessoa imperfeita. Porque quando a gente separa e termina é porque as pessoas são ruins, né? São imperfeitas. Elas são... Mas todo mundo é, né? Então agora eu encontro, eu tô curada. Eu não preciso mais dessa carência, já não existe mais. Eu não preciso mais responder essa carência. Agora eu encontro uma pessoa também imperfeita. Mas agora é o meu cônjuge. É o namorado, é a namorada, é o parceiro, é a parceira. É aquela pessoa que vai somar com essa adulta curada. E não tentar resolver a dor da criança ferida. Então, enquanto eu não vou na raiz, eu não consigo a cura. A água que eu lhe der é uma água que vai jorrar para a eternidade. É uma água que nunca mais você precisa de água de novo. É uma água que sana de vez a sede. Será que Jesus falava era da água física? Claro que não. É essa satisfação, é essa alegria, é essa plenitude dentro de nós, onde nós não temos sede. Mas essa sede, eu continuo trabalhando para ganhar dinheiro, eu continuo buscando um relacionamento melhor, eu continuo cuidando dos filhos, eu continuo fazendo todas as coisas. Mas a sede, ela foi sanada. Ou seja, eu não tenho sede das coisas que são a essência. A essência tem a ver com a dor. Então a pergunta, ontem eu falava isso com essa minha queridíssima, né?
Eu falava, qual é a dor? Ela falava, nossa, de novo, passando por isso. Eu falava, agradeça. Agradeça cada vez que vem essa dor, porque essa dor que vem do bloqueio, gente, ele é uma dor desproporcional. Porque assim, então vamos dar 2 exemplos. Eu estou curada, eu não tenho mais rejeição, eu não tenho mais necessidade de aprovação. Eu tô bem, eu tô equilibrada, eu tô curada. O Senhor já me curou nas minhas histórias de infância. Agora eu tenho uma grande amiga, inclusive tem uma grande amiga minha aqui online agora, né, Nádia? Eu tenho uma grande amiga, e se essa amiga me decepcionar, eu vou ficar chateada, porque a gente tem um relacionamento de amizade. Eu fico chateada, eu fico triste, mas é uma tristeza proporcional ao problema. Agora, quando eu sinto a dor, ai, de novo, que dor, que agonia, que ninguém isso, ninguém aquilo, eu tô sentindo uma dor desproporcional, isso eu tenho que estar alerta. Porque que dor louca é essa? Que sensação doída é essa? Essa sensação doída, ela não é da amizade, essa sensação doída é da rejeição. Então, de novo alguém me rejeita. Como é que é de novo alguém me rejeita? Às vezes é a primeira vez que essa pessoa vai me decepcionar. Não seja você, né, Nádia? Amizade de muitos anos aí, muitas décadas. Mas então, quando nós estamos curados, nós estamos prontos para viver o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor que vai nos curando em níveis mais profundos. Eu comecei falando essa semana e eu quero fechar insistindo na mesma coisa. Nunca diga que já está resolvido. Sempre pergunta para o Senhor qual é o nível que Ele quer te levar. Porque quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, mais Ele te quer curado. Para que você nossa amizade está testada mesmo, né? A gente estava falando sobre isso esses dias. Nossa amizade já está testada e aprovada. Quanto maior o projeto que Deus tem e quer contar com você, maior, mais profundo o nível de cura que Ele vai querer de você. Então, quando o Senhor traz uma dor, quando o Senhor traz um assunto, se você está aqui me ouvindo ou vai ouvir gravado depois, é porque Deus quer trabalhar na sua vida um nível que talvez você não tenha pensado ainda. Por quê? Porque provavelmente Ele tem para você um projeto muito maior, e se você não estiver curado, você vai confundir com as pessoas. E você vai achar que as pessoas que são o problema, e não é. Ele quer te levar para águas mais profundas para isso, para que você possa nadar e não se importar tanto com as pessoas, porque um dos bloqueios mais comuns que nós temos hoje é o tal da necessidade de aprovação. Então eu faço uma coisa e já fico pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Então, quando eu tenho necessidade de aprovação, normalmente esse bloqueio ele vem de mão dada com paternidade, ele vem de mão dada com religiosidade, e eu preciso que as pessoas batam palminha pra mim. Então, quando eu preciso disso, acende uma luzinha. Então, cada hora que eu sinto uma dor, um incômodo, essa luzinha que acende pode ser uma oportunidade para eu enxergar o que o Espírito Santo está querendo trazer para mim. E esses bloqueios, sim, eles são, na maioria das vezes, quase sempre, eles estão lá na infância, lá no iniciozinho da infância. Aí você fala, Andréia, mas na verdade quem me bloqueou foi um namorado, uma namorada, alguém que eu me relacionei na adolescência. Na verdade, quando eu me decepciono na adolescência, eu já estou buscando na adolescência ou depois na fase adulta para confirmar a dor que eu sinto. Então, se eu tenho rejeição lá, se eu tenho falta lá, eu procuro alguém para me decepcionar aqui na adolescência, na juventude, na fase adulta, para reforçar o que eu tenho certeza de que eu fui rejeitada, de que eu não fui amada, de que, enfim, todas essas questões em relação aos bloqueios. Então eu busco pessoas para confirmar aquilo que eu tenho certeza. Mas o Senhor, Ele vem para tirar a nossa certeza. Essa certeza não é a verdade. E que verdade é essa? Eu quero fechar com isso. Por que eu sinto isso e não é verdade? É porque é verdade passada. É a verdade da criança. É a verdade da sua criança que não está curada. Então é aí que tá a questão. Não é que seja mentira. André, é verdade, meu pai fez isso, minha mãe não sei o que, tentaram me abortar, eu fui abandonada. Isso tudo é verdade. É tudo que, inclusive o que você sente e não aconteceu. Tem pessoas que pensam, tem certeza que foi abusada sexualmente. E não foi, vocês sabiam disso? Mas pra ela foi. Porque criou uma certeza na cabeça da criança, criou um trauma na cabeça da criança. Então, talvez nunca ninguém tocou, mas de alguma forma ela entendeu, ela percebeu isso. Se a criança percebeu, existe o bloqueio, pronto. Então, é uma verdade.
Então não importa o outro, importa o que a criança sentiu. E se a criança sentiu, então é uma verdade para a criança. Só que é uma verdade passada, porque aqui nós não temos criança. Normalmente criança não está aqui ouvindo a gente nesse horário, né? Então é a nossa verdade, é a verdade da nossa criança. Então é uma verdade passada, só que está insistindo em ficar no presente e vai até para o futuro. Se nós não voltarmos lá atrás e dar um novo significado, colocar essa criança no colo, explicar algumas questões para ela, voltar com a criança e com o Senhor Jesus lá atrás e deixar o Senhor nos curar na nossa falta, nos nossos bloqueios lá atrás. Né? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Amanhã às 6 horas, 8 horas da manhã. 6 horas, imagina, ninguém vinha, né, gente? Sábado, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã. Amanhã, no sábado, nós vamos falar sobre os bloqueios. Vou tentar falar o máximo possível e responder perguntas de quem tiver alguma dúvida. Vai ser uma conversa muito gostosa para começar o sábado do jeito que tem que ser. Depois vou dar umas tarefinhas para vocês aprofundarem nisso, não mais comigo, né, mas com aquele que está desde antes da fundação do mundo. Deus abençoe sua vida, feliz sexta para você e até amanhã também no Thanks God Everyday de sábado.